Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula do CCT, dando continuidade às nossas aulas, aqui, às nossas palestras sobre interpretação da norma. Hoje nós vamos falar de uma forma bem diferente. Nós vamos apresentar uma espécie de um resumo dos principais requisitos da norma ISO 17025. Então fique ligado aí conosco, porque tem muita coisa interessante, muita coisa importante para a gente falar. Nós vamos apresentar para você a norma, talvez com uma forma que você não viu, uma forma um pouquinho diferente, tá? Lembrando que nós somos do CCT, meu nome é Gilberto, vocês têm aí um mini currículo meu, aqui o nosso contato WhatsApp, que é o nosso telefone de contato, e-mails de contato. Lembrando que o CCT tem uma equipe de especialistas em ISO 17025, e também na metrologia, com 8 livros publicados. Estão aí os 8 livros publicados em azul, um deles inclusive com o título de Orientações para a implantação da norma ISO 17025. E você pode solicitar esses livros através aqui da nossa livraria virtual, ou mandando um e-mail para publicacões@cct.com.br, tá bom, pessoal? Então, olha só, nós temos aqui nessa aula de hoje uma espécie, como a gente falou, uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos explicar para você como é que a norma 17025 está organizada e vamos dar uma passada nos principais requisitos, tá? Vamos dar uma resumida na norma, digamos assim. Então a gente gostaria que você ficasse aí, desse o like também para nos ajudar a que essa aula, essa videoaula chegue para muito mais pessoas. Nós temos 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo que está na tela, que é apresentar para vocês a forma, como eu acabei de falar, como a ISO 17025 está organizada. Também nós vamos apresentar para vocês os principais requisitos da norma ISO 17025 e dar uma passada em cada uma das seções da norma, tá, pessoal? Isso é bem interessante, bem legal, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da norma, né? Um pouquinho mais de detalhes sobre a norma. Claro que não é um curso sobre a norma de interpretação, embora a gente vai falar um pouquinho aqui, mas lembrando que para isso nós temos, já vamos falar daqui a pouquinho do curso de interpretação da norma ISO 17025. E nós queremos também chamar a atenção para vocês para os pontos aqui mais importantes da norma, tá? Em cada seção da norma sempre tem um ponto ou outro, um aspecto ou outro, um requisito ou outro, que a gente entende que é mais importante, e é isso também que a gente quer passar aqui para vocês, ok? Então são esses 3 objetivos: apresentar a forma como a norma está organizada, apresentar os principais requisitos, passando em todas as seções, e chamar a atenção para os pontos que a gente entende que são mais importantes em cada uma dessas seções. Bom, lembrando que agora em novembro nós vamos ter o nosso curso de interpretação. Esse sim é um curso completo de 16 horas de duração. O curso vai ser de 13 a 17 de novembro de 2023. Nós estamos fazendo essa divulgação porque o valor está muito interessante. E além disso, pessoal, nossos cursos eles são assim bastante procurados, tá? Na última vez, faz mais de um ano que a gente não abre turma ao vivo, né? Um curso EAD ao vivo de interpretação da norma, e muita gente na última turma ficou de fora, não conseguiu inscrição, tá? Porque a gente trabalha com aí no máximo 10 a 15 alunos e já tem muita gente inscrita. Se eu não me engano, hoje deve faltar apenas 4 vagas aí na turma. E além disso, quem participar do curso vai ganhar um bônus muito legal, que é o nosso livro em PDF de orientações para a implantação da norma ISO 17025. É um livro completo, com bastante detalhes sobre a norma, que vai ajudar bastante na interpretação e na implantação dos requisitos da norma, com 206 folhas, páginas, né, atualizados já para a versão de 2017, tá bom? Então tá aí todos os bônus, tudo que vocês vão ganhar. Se inscrevam logo, não deixe para depois. O curso é agora no comecinho, né, na metade praticamente de novembro. Bem, então vamos falar da norma e vamos começar, como eu disse para vocês, como é que a norma ISO 17 está organizada. Talvez vocês nunca pensaram, né, como é que a norma ela está organizada, mas é bem interessante conhecer isso aí, porque a norma ISO 17025, em relação
a mudança, uma grande mudança que houve na versão de 2017. Na versão 2005 estava bem didático em organismos de gestão ou de direção e requisitos, né? Requisitos de gestão ou da direção e requisitos técnicos. Agora a norma ela colocou mais, digamos assim, elementos na jogada, tá? Que nós já vamos mostrar agora para vocês quais são. Então, ela tem hoje uma estrutura na seção 4, onde começam os requisitos, na verdade, a partir da seção 4, né? Antes tem ali toda a parte de conceitos, falando da norma, escopo da norma, objetivo da norma e assim por diante. Então, nós temos os requisitos gerais na seção 4. Depois nós temos o requisito chamado de estrutura na seção 5, requisitos de recursos na seção 6, requisitos de processo e, por último, os chamados requisitos de gestão ou requisitos do sistema de gestão na seção 8. O interessante é que essa estrutura ela tem um objetivo. Eu vou mostrar já para vocês qual é o objetivo de cada uma dessas seções da norma. Tá? Seção 4, 5, 6, 7 e 8 que estão aí na tela. A primeira parte de requisitos, que é a seção 4, ela trata de dois pontos importantes da norma, que é a imparcialidade e como o laboratório vai cuidar da confidencialidade das informações. Essa é a seção 4. Na seção 5, que é a parte de estrutura, ela vai dizer, na verdade, os requisitos associados, como o laboratório precisa se organizar, o que o laboratório precisa se organizar, como ele vai se organizar. Ok? É isso que nós vamos abordar aqui na seção 5. Na seção 6, que é requisitos de recursos, é o que o laboratório precisa ter. Então, na seção 6, é o que o laboratório precisa ter. Na seção 7, requisitos de processos, é o que precisa fazer, o que o laboratório precisa fazer. Então, chegamos na seção 8, que é a seção em que aí sim tem os requisitos de que o laboratório precisa gerir. Que pontos ou que requisitos são fundamentais para a gestão desse sistema de gestão da qualidade. Então nós temos uma seção 4 sobre imparcialidade e confidencialidade, uma seção 5 sobre o que precisa ser organizado no laboratório, a seção 6 o que precisa ter no laboratório, a seção 7 o que precisa fazer no laboratório e a seção 8 requisitos do sistema de gestão e o que o laboratório ou como o laboratório vai fazer a sua gestão. Então vejam que cada uma dessas seções tem algum objetivo por trás. Ela tem uma estrutura bem legal, bem interessante, que não é nova. Ela digamos assim, ela está trazendo, né, a própria ISO está trazendo uma estrutura que já era usada em outras normas, por exemplo, na versão da norma ISO 9001 de 2015, essa estrutura aqui já era muito aplicada, ou já foi aplicada, não só na ISO 9001, como outras normas também da própria ISO, ok? Então tem essa estrutura toda por trás aí que é bem interessante a gente conhecer. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma passada rapidinho em cada uma dessas sessões. Na seção 4, 5, 6, 7 e 8, como a gente falou, comentando, né, pessoal, destacando aqui alguns pontos que a gente entende que são importantes em cada uma dessas sessões, né? Então, na seção 4, que é os requisitos gerais, a gente falou para vocês que a norma aborda dois pontos importantíssimos, que é a imparcialidade e a questão da confidencialidade. Imparcialidade é toda aquela questão que o laboratório basicamente teria que atender todos os clientes de forma igual. Esse é o ponto-chave. Sem ter preferência por ninguém, atuar de forma totalmente imparcial. O laboratório, então, tem alguns requisitos, alguns pontos importantes aqui. O primeiro, que o laboratório esteja comprometido com essa imparcialidade. É uma exigência da norma. E que os riscos relacionados à falta dessa imparcialidade sejam identificados no laboratório continuamente. O que acontecer? O que pode acontecer de riscos com relação à imparcialidade dentro do laboratório e como é que o laboratório vai tratar isso aí? Esse é um ponto bastante importante. Então o laboratório vai criar condições, digamos assim, em que ele vai dizer, se acontecer isso no laboratório, nós vamos tratar isso, temos algumas ações já prontinhas, já preparadas para mitigar, para reduzir o efeito desses riscos associados à imparcialidade. Com relação à confidencialidade, o ponto importante aqui, né, pessoal, é lembrando aquilo que a gente sempre diz. O resultado da calibração, o resultado da medição, do ensaio, pertence ao cliente. Então, o laboratório tem que assegurar que, antes de divulgar qualquer resultado, qualquer informação do cliente, ele tem que entender que o cliente tem que ser informado.
ele tem que aprovar qualquer tipo de divulgação de resultado por parte do laboratório. Por quê? O cliente é o dono da informação, é ele que solicitou o serviço. E o laboratório não pode ficar divulgando isso por aí, né? Então, é não divulgar as informações obtidas de uma fonte que não seja o próprio cliente. Aí vem as fake news, né? Digamos assim, uma informação de uma fonte que não é de um terceiro, que não é o próprio cliente. O laboratório pode divulgar isso aí? Não pode divulgar, a não ser que o próprio cliente entenda que aquilo realmente está correto e que ele autorize esse tipo de divulgação. O laboratório, então, deve se comprometer a garantir toda a confidencialidade das informações, pessoal, durante todos os processos de calibração, todos os tratamentos que ele tiver, todas as interações que ele tiver com o cliente. Tá certo? Esses são 2 pontos muito importantes. Cuidar da imparcialidade dentro do laboratório. O laboratório não deve ter interesses, né? Cuidado com como é que ele vai atuar com relação aos seus clientes, para que a imparcialidade seja algo fundamental. E como é que ele vai cuidar da confidencialidade de todas as informações. Então isso é que é, basicamente, os requisitos mais importantes aí na seção 4. Lembrando que isso aqui é um resumo, né, pessoal? São os pontos mais importantes. Lá na seção 4 da norma vocês vão ver muito mais coisas aí que a norma requer, que a gente não está detalhando aqui. Mas os pontos básicos são esses, tá? Na seção 5, nós vamos falar da estrutura. O que é a estrutura mesmo? É o que precisa ser organizado dentro do laboratório. Então aqui aparece aquela questão do status do laboratório ser uma organização legalmente, juridicamente formalizada, tá certo? Então o laboratório tem que ter o status legal formalizado. A CGECRI, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Laboratório, só vai acreditar laboratórios baseado na norma, por exemplo, que seja uma instituição jurídica formalizada. Aqui também entra toda a parte de estrutura organizacional do laboratório, o organograma do laboratório. Como é que o organograma está, digamos assim, montado dentro do laboratório, né? Como é que o laboratório organiza a sua equipe. Então, aí tem pontos importantes aqui também, pessoal, ó, que é a identificação do pessoal e da gestão do laboratório, bem como toda a disponibilidade que o laboratório tem que dar de pessoal para ser responsável por 3 pontos importantes. Implementar o sistema. O que é implementar o sistema? É fazer esse sistema funcionar no dia a dia. Manter o sistema de gestão da qualidade, ou seja, manter esse sistema funcionando ao longo do tempo. Implementei, está funcionando, mas eu tenho que manter esse funcionamento do sistema, ou seja, as pessoas, ao longo do tempo, continuando a atender os requisitos da norma. E a integridade do sistema de gestão. Esse sistema de gestão tem que ser íntegro, no sentido de que ele não pode quebrar em algum momento. Aí vem toda a parte de riscos de integridade do sistema de gestão ao longo do tempo. Ele tem que permanecer, digamos assim, com bases sólidas para que ele possa se desenvolver e ser mantido ao longo do tempo, sem que em algum momento lá na frente a gente tenha o risco de acontecer algum problema de ordem técnica, de ordem de estrutura, de ordem pessoal, ou seja, algo que impeça esse sistema de funcionar normalmente. Outro ponto importante, também enfatizado nessa seção 5 aqui de estrutura, é a questão da documentação do sistema de gestão, né? Aí fala de toda a documentação de procedimentos na medida necessária, ok? Para garantir a consistência na aplicação. Veja como a norma coloca, né? O laboratório deve ter uma documentação, ok? Alguns procedimentos ele deixa claro que devem existir, outros ele deixa em aberto. Então vai ser uma decisão do laboratório, em alguns casos, implementar alguns procedimentos e outros não, tá certo? Mas a norma tem claramente o que ela requer e o que está aberto. Qual é o objetivo desse procedimento? Como ele está colocando aqui de forma bem interessante, garantir a consistência na aplicação das atividades do laboratório e a validade dos resultados. Ou seja, as pessoas do laboratório, que a gente citou aqui do lado esquerdo, estão fazendo suas atividades de forma semelhante para atingir o mesmo objetivo, que é o objetivo da norma 17025, é que chegue na mão do nosso cliente resultados tecnicamente válidos.
ou seja, resultados que não são perfeitos, mas resultados que atendem à necessidade do nosso cliente em termos principalmente de incerteza de medição, em termos de erro de medição e assim por diante. Não é, como a gente sempre tem dito, resultados com erro zero nem incerteza zero, mas resultados com erro e incertezas que não atrapalhem, que não prejudiquem a vida do nosso cliente. E ele possa tomar decisões corretas em função dos resultados de uma calibração, de uma medição, de um ensaio que chega na mão dele. Então esses são os requisitos de estrutura. Aí vem os requisitos de recursos. O que é requisito de recursos, Gilberto? Lembrando que é aquilo que o laboratório precisa ter. Recursos que o laboratório precisa ter. Poderíamos ler assim, né? Tá certo? Então, nessa seção 6 da norma, né? Desculpem, nós vamos abordar o quê? O que a norma aborda? O que ela requer? Ela estabelece, então, a necessidade do laboratório, então, pessoal, garantir a disponibilidade de pessoal. Não basta ter só dizer que tem pessoal, mas tem que ter pessoal disponível, instalações disponíveis, equipamento disponível, serviços de apoios disponíveis e necessários para desempenhar, operacionalizar a gestão de todas as suas atividades. Isso é um sistema de gestão da qualidade. O que é um sistema? É um conjunto de coisas. Então, esse conjunto de coisas aqui para nós é pessoal, instalações, equipamentos, serviços de apoios, documentação, ok? Para que o laboratório faça o quê? Garanta o desempenho, a operacionalização do laboratório em todas as suas atividades. E o que mais que é exigido nessa seção de requisitos de recursos, pessoal? Toda a parte técnica de calibração dos equipamentos de medição que o laboratório usa para fazer ensaio, medição e calibração para clientes, né? Então a calibração ela deve ser realizada, lendo aqui um pouquinho, quando os equipamentos utilizados na execução dos serviços afetam a validade dos resultados relatados ao cliente, né? O que também vai ajudar, as calibrações vai também ajudar a estabelecer um outro requisito extremamente importante da norma, que é a garantia da rastreabilidade metrológica dos resultados das medições. Outro ponto importante dessa seção de requisitos é que o laboratório também deve garantir que ele comunique aos seus clientes todos os produtos e serviços que são fornecidos externamente, ou seja, que não é que ele executa eventualmente uma parte do ensaio, eventualmente uma parte de uma calibração, ou uma parte de uma medição que ele vai repassar para um terceiro, um chamado fornecedor externo. Ele pode fazer isso desde que ele comunique o cliente e o cliente dê, digamos assim, o aval para que esse serviço possa ser feito por esse terceiro. Okay? Desde que, naturalmente, esse terceiro, digamos, cumpra todos os requisitos que o laboratório vai estabelecer para ele. De preferência, esse subcontratado, né, pessoal? Se for um laboratório para fazer ensaio e calibração, se fornecedor externo, né? Se for um laboratório para fazer uma parte da calibração, medição e ensaio, que ele esteja também acreditado para aquela atividade. Tá certo? Então, esses são os requisitos de recurso. O que mais, digamos assim, agora, quais são os outros pontos que é abordado nessa sessão aí de requisitos? Tem a parte também, toda a parte de pessoal, né, que fala da competência do pessoal, da disponibilidade do pessoal e assim por diante, da questão das instalações e condições ambientais, a questão dos equipamentos devidamente calibrados, ter programa de calibração, a questão da checagem intermediária dos equipamentos, tudo isso com o objetivo de garantir a rastreabilidade metrológica também, como é que o laboratório pode garantir essa rastreabilidade metrológica, e nós falamos ali também agora sobre os produtos e serviços providos também externamente pelo laboratório. Então esses são os pontos aí, digamos assim, chaves que o laboratório tem que tomar cuidado com relação à seção de requisitos de recursos. Então lembrando, né, pessoal, que nós estamos novamente no dia de 13 a 17 de novembro, o nosso curso de interpretação da norma, EAD ao vivo, ok? Em 5 dias somente pela manhã, está aí o valor. E lembrando que vocês quem está inscrito no curso vai receber o nosso livro, bastante elogiado em PDF, sobre orientações para a implantação da norma ISO 17025. Ok, pessoal? Então vamos lá. E vamos agora então abordar o sétimo, na verdade, a seção 7 da norma, onde nós vamos falar dos requisitos de processo. Lembrando que processo é tudo que tem uma entrada, tem uma saída, e ali no meio tem uma série de ações, uma série de atividades a serem executadas, né?
Então, o que é processo mínimo? É aquilo que precisa ser feito dentro do laboratório, tá bom? Então, quais são os pontos importantes? Aqui, a norma ela abrange os procedimentos que o laboratório deve ter e outros métodos para análise crítica, por exemplo, de pedidos, propostas e contratos. Esse é um daqueles exemplos em que a norma deixa claro que o laboratório precisa elaborar, ter um procedimento para fazer essa atividade, tá? Ou seja, o objetivo aqui, né, pessoal, é que fique bem claro para o cliente, esse é um ponto muito importante, que fique bem claro para o cliente tudo aquilo que vai ser executado na calibração, medição e ensaio, qual vai ser o método utilizado, qual vai ser o nível de incerteza que o laboratório vai chegar, qual vai ser o prazo de atendimento daquele trabalho, que aquele serviço vai ser realizado, quanto vai custar e assim por diante, tá? Que tipo de informação ele vai receber, se vai ter uma declaração de conformidade ou não, como é que ele negocia esse tipo de coisa dentro do laboratório. Ou seja, dizer, olha, o resultado em função da amostra ela está conforme ou não conforme. Em função dos resultados obtidos nessa calibração, esse equipamento está conforme ou não conforme, baseado na especificação que foi, digamos assim, acordada entre o cliente e o laboratório, uma especificação para o equipamento, para a amostra, em função de uma norma técnica ou até muitas vezes criada pelo próprio cliente. Aí entra essa questão da regra de decisão que está sendo colocado aí, né? O que é regra de decisão? A norma deixa claro lá nos conceitos que a regra de decisão é como é que a incerteza de medição ela é levada em conta na hora de se dar uma declaração de conformidade, tá? Tudo isso, pessoal, nós temos aulas aí. Aí, pessoal, nós temos tudo isso, nós temos aulas que deixam bem claro como fazer isso aí, tá? Nós não vamos entrar aqui no detalhe porque o nosso objetivo aqui é dizer o que é feito nesse momento, tá? Então, um ponto importante é a definição dessa regra de decisão junto com o cliente, se ele quiser que apareça lá no relatório, lá no certificado de calibração, uma declaração de conformidade. O que é a declaração de conformidade? É dizer que o equipamento está conforme ou não conforme, que a amostra está conforme ou não está conforme e assim por diante, né? Tá bom? Ela também, a norma nessa seção, ela abrange a seleção, a verificação e a validação de métodos. Ó. Qual o objetivo? Para garantir que o laboratório utilize métodos e procedimentos apropriados na execução das suas atividades. Então, o laboratório pode até desenvolver um método, mas seria o último dos caminhos, digamos assim, a ser tomado. A norma segue uma sequência lógica. Usar métodos que já estão normalizados, que já existam, para o laboratório não ter que reinventar a roda, refazer, né, criar novos métodos. Aí, se não existir aí, então ele pode partir para desenvolver métodos, mas ele vai ter que validar o método, provar que esse método ele chega em resultados tecnicamente válidos. Se o laboratório faz uma amostragem, ou faz a amostragem, ele deve também desenvolver um plano de amostragem quando pretender realizar essa amostragem, seja de substância, seja de um material qualquer, de um produto, porque pensando que ele vai fazer a amostragem para ensaiar essa amostra, depois esse material, depois essa substância ou esse produto. Ou eventualmente para a calibração posterior, lembrando que no caso da calibração é muito mais raro se fazer a amostragem, né? Então a amostragem também faz parte da acreditação ou faz parte dos requisitos da norma, caso o laboratório queira desenvolver ou fazer também essa atividade de amostragem. Também nessa seção 7, a norma fala que o laboratório deve garantir que ele está utilizando os métodos atualizados, os métodos mais novos, né? Ou seja, já existe uma nova versão de uma norma como fazer uma calibração de certo equipamento, o laboratório tem que usar essa nova versão. Se já existe uma nova norma, um standard methods de como fazer um novo ensaio, ou melhor, um ensaio, né, de uma norma, de um método que já foi atualizado, o laboratório tem que usar essa última versão, garantir isso aí. Então ele tem que fazer muito controle de documentos, inclusive documentos externos. Outros elementos abrangidos também pela seção, que a gente não vai entrar aqui em detalhe, mas vamos citar agora, é o próprio manuseio de itens de ensaios ou calibração, para que o laboratório preserve, digamos assim, a amostra ou o instrumento que chega para ser calibrado dentro do laboratório, que essa amostra, esse equipamento não sejam deteriorados dentro do laboratório. Como é que ele vai fazer todos os registros técnicos, quais são os cuidados que deve ter no registro técnico. A norma também traz requisitos sobre a avaliação da incerteza de medição, principalmente
solicitando ao laboratório, seja de ensaio de calibração, que ele tenha um procedimento para isso, que ele cuide da garantia da validade dos resultados, ou seja, ele, além de fazer todos os cuidados que a norma requer, a implantação de todos os requisitos, ele ainda tem que, no fundo, evidenciar que o resultado dele são válidos. Por isso que chama, né, seção de garantia da validade dos resultados. Como é que tem que ser o relatório de resultados, que deve constar nos resultados, nos relatórios de ensaios de calibração, também abordado na norma. Toda a parte de como o laboratório deve tratar uma reclamação de um cliente, como ele deve fazer isso, quais são os pontos que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Como é que deve tratar um trabalho não conforme, que é aquela não conformidade, né? O trabalho não conforme é aquela não conformidade que atingiu diretamente o resultado de uma calibração, o resultado de uma medição, o resultado de um ensaio, e isso já chegou para um cliente. Como é que ele vai tratar isso aí? Como é que ele vai controlar os dados e vai fazer toda a gestão da informação para que essa informação não se perca? Lembrando, como a gente falou ainda há pouco, que essa informação, todos os dados obtidos na calibração e medição pertencem ao cliente, então é a responsabilidade do laboratório tratar essa informação de forma adequada. Então isso é um resumo aí do que a gente entende da seção 7, que são os requisitos de processo, que é o que o laboratório precisa fazer. E aí entramos, né, pessoal, na seção 8. A seção 8, a última da norma, ela tem pontos bastante interessantes, que é o seguinte: ela divide digamos assim, a parte de sistema de gestão do laboratório fazer através de duas opções, que ele chama de opção A e opção B. Qual é a diferença, né? A opção A é quando o laboratório vai fazer toda a gestão por ele mesmo. Okay? Esse é o caso muito comum de quando o laboratório ele é a própria empresa. Agora, quando o laboratório está dentro de uma outra empresa, de uma empresa maior, o laboratório é uma parte de uma organização maior, aí ele pode adotar a opção B. O que é a opção B? Prevê que o estabelecimento e a manutenção do sistema de gestão da qualidade funcione de acordo com os requisitos da ISO 9001, se essa organização maior tiver implementado a ISO 9001 para que o laboratório possa fazer, né, digamos, essa organização possa fazer a integração desses sistemas de gestão. Então, tem a opção A e a opção B. Isso aí é uma decisão do laboratório. Quando o laboratório ele é a própria organização, ele tem que ir pelo caminho A, não tem opção. Quando ele está dentro de uma organização maior, e essa organização maior já tem um sistema de gestão implementado, por exemplo, da ISO 9001, ele pode decidir fazer toda a parte de gestão pelo esse sistema ISO 9001, ou pode dizer, não, olha, eu quero ir pela opção A, deixa o laboratório cuidar da sua gestão, tá? São duas opções, então. E aí, pessoal, entra todas as partes aí do item 8.2 até 8.9, né, que é, por exemplo, a cláusula ou a seção 8.2, né, a documentação do sistema de gestão, como é que o laboratório vai cuidar da documentação do sistema. Na seção 8.3 aí fala especificamente do controle de documentos do sistema de gestão. Aqui a grande preocupação dessa seção de controle é controlar os documentos para que o laboratório realmente use sempre a versão mais atual. E no 8.4 é a mesma coisa, né? Controle de registro basicamente é isso também. Mas, Gilberto, registro não é um documento? Registros são documentos, ok? Mas são documentos tão importantes que a norma ainda mantém uma seção específica para ele. Na seção 8.5, ele fala como o laboratório deve cuidar das ações para abordar riscos e oportunidades. Quais são os requisitos? O que é importante, né? Com relação a riscos e oportunidades, que é uma novidade aí na norma. Na seção 8.6, a norma trata então de melhoria. Melhoria contínua, que é uma seção extremamente pequena, mas a norma quer, como em qualquer outro sistema de gestão, que o sistema de gestão do laboratório evolua com o tempo. Como fazer essa evolução? Aí tem os requisitos na seção 8.6. Na seção 8.7, então, tem as ações corretivas. O que são ações corretivas? Como o laboratório tem que cuidar dessa questão de ações corretivas, que tem a ver diretamente com melhorias para que realmente esse sistema evolua e ele, como a gente falou, a integridade dele seja mantida ao longo do tempo. Na seção 8.8, a norma requer que auditorias internas sejam realizadas. Com que objetivo? Né? O objetivo dessa seção é que sejam identificados eventuais não conformidades. Na verdade, a auditoria interna
para que possa sejam identificados algumas desvios, digamos assim, de implantação do sistema, de implementação do sistema, para que esses desvios, essas não conformidades sejam corrigidas, tratadas através de ações corretivas e que, digamos, elas sejam eliminadas ao longo do tempo. E na seção 8.9, então, tem a análise crítica pela gerência, que tem o objetivo, então, de fazer uma análise completa do sistema de gestão da qualidade, onde está andando bem o sistema, onde não está andando bem, que tipo de melhorias podem ser introduzidas para que esse sistema também melhore com o tempo. Então, tudo tem a ver também com melhorias, né? A seção 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 estão ligadas, né? Estão associadas com a melhoria contínua do laboratório. Então é isso aí, pessoal, foi uma rápida passagem na norma para que você possa ter uma visão um pouco mais clara de como a norma está organizada, ok? Muito obrigado pela sua atenção, a gente espera vê-los aí. Temos aí várias outras aulas sobre a norma 17025. Dê uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, essa videoaula, que você vai encontrar alguns links para você acessar, formulários de inscrição para ser nosso, digamos assim, cliente, para receber informações de quando a gente está publicando alguma coisa nova videoaula e assim por diante, tá, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.